Os irmãos estão de pé, sejam todos bem-vindos. Vamos aproveitar para fazer a leitura da Palavra de Deus. Abra suas Bíblias comigo do Evangelho de São Lucas, no capítulo 16. Esse texto é um texto muito rico, meus irmãos. Eu já preguei nesse texto muitas vezes, mas é de uma extrema riqueza. E eu quero compartilhar com vocês mais uma vez esse texto, falando sobre aquele segundinho que poderia salvar uma vida. Nós sempre estamos a um segundo de alguma coisa, ou coisas boas ou coisas às vezes não tão boas. E esse um segundo é importante para a nossa reflexão, para a nossa vida. Por isso eu quero usar de novo esse texto. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente mais. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tão pouco os de lá passar para cá. Diga comigo assim: fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Sentem-se, amados, sentem-se. Se vocês perceberem, até dentro da nossa igreja, tudo que representa um anúncio de perigo, ou que representa uma saída de emergência, ou até mesmo os aparatos de bombeiros, sempre tem uma cor viva. Os nossos hidrantes, olha, são em vermelho. Se a gente for perceber onde tem caixa de eletricidade, também tem cores chamativas, porque todo tipo de aviso de perigo tem que ser agressivo. Não adianta eu colocar um aviso de perigo na cor cinzinha, na cor branquinho claro, porque não vai chamar atenção e poderá não surtir o efeito para que está sendo aquele sinal colocado naquele lugar. E eu vou ser agressivo ao falar dessa mensagem hoje, porque é uma mensagem de alerta a todos nós. Quero que vocês entendam, meus irmãos, embora eu não tenha lido todo o texto, como é espantoso ou é espantosa a situação desse homem que faleceu depois de ter vivido uma vida de ricaço. De repente, esse homem que estava na abundância total se vê mendigando uma quantia. E também é espantoso esse homem que era tão pobre, mas tão pobre que comia restos que caíam de uma mesa. De repente, um segundo depois, já está sendo confortavelmente, aconchegantemente, eu diria, a sua vida mudada, enfim, a sua vida já sem a necessidade de mais nada. E isso, se nós formos analisar, acaba até mesmo ultrapassando, sobrepassando o nosso entendimento.
Por isso eu quero que vocês entendam que um segundo pode fazer toda a diferença na nossa vida. Um segundo. Eu cito exemplos. E os exemplos são vivos, são verdadeiros. Me lembro de uma senhora que nós a conhecemos por tanto tempo. E pelo menos do meu modo de entender, essa senhora, depois de ter tido a oportunidade de fazer tanta coisa, um dia ela teve um ataque fulminante do coração. Não foi só um segundo, mas alguns segundos. E nos segundos que precederam a sua morte, ela só disse uma sentença: meu Deus, me deixa viver, eu tenho tanta coisa para fazer ainda, tenho tantas almas para ganhar ainda. Mas do meu ponto de vista, pode ser que eu esteja enganado, essa senhora não estava fazendo o que precisava fazer, mas esse segundo fez toda a diferença. E ela teve alguns segundos a mais para raciocinar, não no que fazia, mas no que não fazia. Um segundo pode fazer toda a diferença entre o que você faz, entre o que você não faz, entre a sua salvação, entre a sua perdição. Um segundo pode fazer toda a diferença. É aquela decisão que você precisa tomar. É aquela atitude correta que você precisa tomar. É aquela coisa correta que você precisa fazer. Quantos segundos nós levamos para dizer sim para o nosso Deus? Sim. Não foi nem um segundo. Quantos segundos levamos para dizer não? Também não chega a um segundo. Mas o segundo da nossa decisão certa traz para nós uma situação de mudança, como a situação do pobre que nada tinha, que estava depois sendo afagado, aconchegado no seio de Abraão. Um segundo pode fazer a diferença que fez para esse rico. A Bíblia fala claramente que ele vivia uma vida regalada, que ele vivia uma vida esplendidamente. Eu consigo enxergar, meus irmãos, uma vida de exageros, uma vida de abundância. De repente, olha, basta que ele molhe o dedinho na água e põe na ponta da minha língua, para mim só isso que eu estou pedindo. Esse texto é uma parábola, meus irmãos. E parábolas são histórias que retratam verdades espirituais. E nós começamos aqui com 4 pontos. O primeiro ponto é que todo homem é criado à imagem e semelhança de Deus e viverá eternamente. Esse negócio de morreu e acabou, não. O homem vai viver eternamente, seja no céu ou seja no inferno, mas que vai viver eternamente, vai. E esse aviso está em vermelho, tem de ser agressivo. Porque essa é a pior das mortes, a morte que não mata. Essa é a pior das prisões, porque é pior do que a prisão perpétua. A prisão perpétua, a pessoa morre e terminou. Mas a prisão do inferno é eterna. O segundo ponto é que nós temos o poder de decidir onde nós vamos viver a nossa eternidade. Eu não decido por você. É você quem decide por você. É você quem diz sim ou não para Deus. Ponto número 3. A partir do momento da morte de uma pessoa, o seu destino está selado. Antigamente se falava de purgatório. Isso é uma ofensa ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não é verdade? Algumas religiões ainda pregam a questão da reencarnação. Outros pregam a questão do karma. Outros pregam a questão de até mesmo, não, você pode, dependendo da sua vida, se ela foi ruim, você se reencarna num animal até você alcançar a sua estrutura de iluminado e você chega lá. Não! Pela palavra de Deus nós sabemos que a partir do momento que uma pessoa morre, terminou a oportunidade para aquela pessoa. A Bíblia fala que ao homem está ordenado viver uma vez, e ao homem está ordenado também morrer uma só vez. Depois disso é o juízo. Depois disso está decidido.
Nada pode mudar após a morte de uma pessoa. Número 4. Nosso ponto número 4, só para começar a mensagem. O nosso Deus, em sua perfeição e justiça, Ele vai apenas e tão somente declarar a sentença daquilo que você mesmo escolheu. Tem gente que diz: Deus é amor, pastor, Deus jamais vai me sentenciar ao inferno. Não, Deus poderá até pronunciar a sentença, mas a escolha quem faz é você. Sinal vermelho. Cuidado, pare e pense. É 1 segundo apenas para você tomar a decisão que salvará a sua vida. Se nós fôssemos analisar o homem, meus irmãos, o homem pela sua natureza, ele, por sua natureza pecaminosa, ele em si terminaria perdido mesmo se não fosse o sacrifício e a misericórdia de Jesus Cristo. A natureza do pássaro é voar. A natureza do peixe é nadar. Você pega um porquinho, dá um banho no porquinho, não adianta. Se tiver uma lama, ele vai chafurdar lá. Porque é a natureza dele, é o chiqueiro. Não tem como, mesmo que ele seja domesticado, se ele escapou, ele vai para a lama. É assim que, porque é a natureza dele. E a natureza do homem, meus irmãos, ela precisa ser transformada por Deus em Cristo Jesus. Ou seja, nós seres humanos somos pessoas que vivemos num estado constante de pecado. Nós somos pecadores, mas podemos ser transformados em Cristo pelo nosso Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. O homem tem que ser habitado por Jesus Cristo, tem que ter Cristo como seu habitante interior. É o primeiro passo para que ele possa também se considerar um habitante do céu, um habitante das mansões celestiais. A morte de Cristo nos trouxe a reconciliação. Nós só temos que dizer: sim, Senhor, eu aceito. Sim, Senhor, eu o reconheço como meu Salvador. Sim, Senhor, eu reconheço a oportunidade que eu tenho. Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, é o que diz a Bíblia. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 até o 20. A natureza do homem é a natureza do homem. O homem em si é pecador. Se nós não estivermos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, nós realmente não teremos condições de morar nos céus. Mas quando nós falamos o nosso sim para o Senhor, é 1 segundinho apenas. É 1 segundinho apenas. Não toma mais do que 1 segundo. A gente às vezes vê a questão da propaganda política. E eles dizem: é 1 minutinho. Vai votar, é 1 minutinho. Vamos morar no céu, é só 1 segundinho. Dizer um sim para Deus é uma coisa rapidinha. Não toma mais do que 1 segundo. Para que você não tenha surpresas desagradáveis. É 1 segundinho apenas que pode fazer toda a diferença. Eu vou dizer a vocês, meus irmãos, não há nada que exista no céu que exista no inferno. Nada, tudo é diferente. Se qualquer coisa do céu entrasse no inferno, o inferno deixaria de ser inferno. Se qualquer coisa do inferno entrasse no céu, o céu deixaria de ser céu. A Bíblia Sagrada fala no livro de Apocalipse que na cidade de Deus não vai entrar nada que venha contaminar as mansões celestiais, a cidade do Pai. Não. Eu quero que você pense naquilo que eu já falei há alguns segundos. Você tem a oportunidade de morar ou de viver eternamente na glória de Deus, no aconchego dos braços de Deus. Eu não vejo nenhuma razão para você se arriscar a ir para um lugar onde haverá tormento físico, onde haverá tormento para a sua consciência, tormento para o seu espírito, eternamente. Não são coisas assim tipo, vai ficar 30 anos, não.
Não é coisa assim natural da justiça brasileira, tipo, eles vão protelando. De repente o condenado, que deveria ficar 30 anos, vai ficar só 7, 8. Não, eternidade é eternidade. Como eu disse a vocês, não é uma prisão de perpétua, não, é algo eterno. Assim como também a glória de Deus é eterna. Não vai ter aquela coisa de, não, eu vou estar no inferno e vou receber a visita do meu parente. Ninguém vai visitar você no inferno. Mas vai ter um indulto disso ou daquilo e vão nos soltar por alguma semana. Ninguém vai soltar você do inferno nem um dia, mas nem um segundo. Não vai ter negócio de, liberdade provisória, vamos entrar com habeas corpus espiritualmente. Não. Quem estiver nas prisões infernais estará nas prisões infernais eternamente. Portanto, presta atenção no segundo que Deus está dando para você dizer sim para Ele hoje aqui. Esse aviso é um aviso, meus irmãos, em letras grandes. É um aviso de perigo para você que está de repente tão descuidado com a sua vida. Nós estamos aprendendo a viver no século 21 de uma forma relaxada e conformista. Estamos deixando de ouvir o que Deus fala para ouvir mais o que o homem fala. As pessoas se voltam mais às fábulas do que a palavra de Deus. As pessoas abrem espaço para o pecado e desprezam o Senhor. Existe um movimento mundial de pensamento, pelo menos na minha forma de entender, pensamento de estupidez sem tamanho. As pessoas já não falam mais sobre a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, já não se prega mais contra o pecado, e alguns já acham que a vantagem é estar alinhado com o mundo, aprumado com o mundo. E chegam a dizer, não, porque a minha igreja não é igual a essas igrejas caretas. E chegam a falar, não são essas igrejas pentecostais que tudo é pecado. É claro que nem tudo é pecado, mas muita coisa é pecado, porque a Bíblia assim o diz. E nós temos que abominar o pecado. Nós temos que vencer o pecado. Nós temos que santificar as nossas vidas. Ninguém verá a Deus sem santificar a sua vida. Ninguém verá o Senhor se não entregar a sua vida ao Senhor. É um segundo apenas. É um segundo. Esse mendigo cheio de chagas não tinha nem o que comer. De repente ele está sendo consolado, diz a Bíblia. Consolado, diz a palavra de Deus. Não está dizendo assim, tipo, não, está sendo bem tratado, está sendo consolado. E não é porque ele tinha chagas. Claro que é uma história, não é porque ele era pobre. Não, é porque ele tinha fé. E o rico não é porque ele era rico. Não é porque talvez vivesse regaladamente, não. É porque não tinha fé, não havia dito sim para Deus. Um segundo pode fazer toda a diferença na sua vida. Um segundinho só. Um segundo. O homem viverá eternamente. O homem tem o poder de decidir sobre a sua vida. Depois da morte não tem mais jeito. Depois da morte só haverá a declaração da sentença daquilo que você escolheu. Diga sim para Deus. Diga sim ao Senhor. Jesus ensina mais 6 coisas nesse texto que eu quero traduzir para vocês hoje. Mais 6 coisinhas. A primeira delas que quero falar é que o inferno é um lugar, sim. Recentemente nós vimos o próprio Papa falar que não, o inferno é um negócio assim, tipo da nossa mente que nos atormenta. Errado! O inferno é um lugar de tormentos. E é claro que quando falamos inferno, estamos falando do lago de fogo. É um lugar para onde a Bíblia diz que irão as pessoas cujos nomes não estão escritos no livro da vida. É o que diz a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
A segunda coisa, as pessoas perdidas estarão nesse lugar e elas estarão conscientes mentalmente. Elas terão ativadas principalmente as suas memórias. Embora, meus irmãos, o texto seja uma retratação do espiritual, por ser uma história, nós aprendemos que esse rapaz tinha consciência de que estava perdido. Esse rapaz tinha consciência que não poderia sair dali. E esse rapaz tinha consciência que os seus irmãos não deveriam ir para aquele lugar. E esse rapaz tinha consciência que os missionários que falavam de Deus falavam a verdade. E que Deus deveria mandar missionários para que os seus irmãos fossem conquistados espiritualmente. É um segundinho apenas, não mais que um segundo. Basta um segundo para você tomar a decisão. Deus ama você. Deus não quer que você se perca. Deus não fez você para perder a batalha. Não, Deus te fez para ser vencedor. Mas são os segundos da sua decisão que fazem a diferença na sua vida. A terceira coisa, meus irmãos, é que além da memória ativa, o inferno é um lugar para a aflição do corpo. As pessoas sofrem aflições no próprio corpo. É um lugar de dor. Eu não sei que tipo de fogo vai ter no lago de fogo. Eu não sei o tipo de fogo que vai ter lá. Mas eu posso garantir aos irmãos que é um fogo diferente do fogo que nós conhecemos aqui. Porque esse fogo queima, mas ele não mata. Como uma pessoa morreria num fogo que nós temos conhecimento hoje? Não. Existe um chileno, eu nem gosto de falar muito sobre o que as pessoas tiveram de visão ou de revelação, mas um chileno gravou há mais de 35 anos atrás um disco. E se chamava Os Horrores do Inferno. Meus irmãos, é cada coisa que ele fala, algumas delas ele chegou a extrair até da Bíblia e traduziu da forma dele. Mas eu posso garantir a vocês que inferno não é colônia de férias, não. Pessoas dizem, não quero ir para o céu não, que no céu vai ser tudo monótono, lá no céu vai ter cerveja. Quem é que falou que no céu no inferno vai ter cerveja? Quem é que falou que no inferno vai ter cerveja? Lá no inferno vai ter música, baile. Lá no céu vai ser tudo muito monótono. Quem é que falou que vai ser monótono no céu? E quem é que falou que vai ter samba, vai ter baile, vai ter pagode, vai ter qualquer tipo de música no inferno e vão passar a infernalidade inteira lá cantando? Quem é que falou isso? A Bíblia fala que lá vai ter choro e ranger de dentes. É isso que a Bíblia fala. No inferno não vai ter baile, não. No inferno não vai ter nenhuma gota de água, quanto mais cerveja. A Bíblia é clara, esse homem está dizendo, basta que ele molhe o dedinho na água e coloque na minha língua, mas nem isso vai ter, quanto mais uísque. Eu quero ir para o inferno para fumar maconha. Eu quero ir para o inferno para usar lá é um local de sofrimento. Não pense que você, não pense. Basta um segundo para você tomar a decisão da salvação da sua vida. Basta um segundo. A quarta coisa, meus irmãos, não haverá escape. A Bíblia fala, Deus fala, porque a representação de Abraão é Deus. Não haverá escape. Basicamente Deus está dizendo, quem quer sair daí e vir para cá não pode. Quem quer sair daqui e ir para lá, é lógico que ninguém pensaria nessa possibilidade, mas quem quer sair do céu para ir para o inferno também não pode. A partir do momento que a sua vida se vai, terminou a sua oportunidade. E se você, Deus me livre, digam comigo, Deus me livre. Digam comigo, Deus me livre. Deus já fez a parte dele, agora falta você fazer a sua. É um segundinho só.
Se você infelizmente cair no inferno, você já não tem mais como escapar, porque a Bíblia fala que de sorte que quem quiser passar daqui para lá não pode, lá para cá também não pode. Não há escapatória para quem está no inferno. Eu falava sobre a questão da consciência, eu falava sobre a questão da memória viva. Uma coisa, meus irmãos, que vai haver também no inferno, com toda certeza, é um despertamento tardio. De repente esse rapaz, meus irmãos, que não queria nada com Deus, não tomou um segundo da vida para dizer: eu te amo, Senhor. Começa: pai, manda Lázaro lá pregar o evangelho. E Deus fala: olha, não dá, Lázaro já está aqui na glória, não pode voltar, quem morreu não volta. Então, pai, manda algum outro. Eu rogo ao Senhor que mande a casa do meu pai algum outro, porque eu tenho 5 irmãos. E Deus fala: tem os evangelistas lá, tem pregadores, profetas. Você está ouvindo que Deus está falando contigo? Eu sempre falo isso, virou para mim um chavão: a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Fique atento ao que Deus está falando contigo. É Deus quem está falando contigo. Um segundo faz toda a diferença. A memória desse homem rico, de repente, tardiamente se desperta. Pai, manda Lázaro, manda alguém. Tem Moisés e os profetas. Ouça. Pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Tem muita gente que gosta de ficar com esse negócio: é que não é morto, não sei o que. Morto, morreu, morreu. E Deus fala: se eles não ouvem nem os pregadores e os profetas, como é que vão acreditar que o morto pode ressuscitar? Você está ouvindo o que Deus está falando contigo? Eu estou pregando aqui, eu estou vivinho da Silva. E se daqui 100 anos, quando eu morrer, 120 anos, vai. Daqui 120 anos, quando eu morrer, se eu aparecer depois de morto pregando, eu vou dizer a vocês: corram! Você está ouvindo o que Deus está falando contigo? É um segundinho para você dizer sim ao Senhor, vencer esse orgulho, essa soberba que você tem. É um segundinho, diga sim ao Senhor. Às vezes nós temos um orgulho, meus irmãos. Às vezes nos achamos melhores do que outras pessoas. Vocês acham que nós não sentimos que às vezes pessoas aí fora, porque tem influência, tem posses, pessoas famosas, essas pessoas olham para nós como se nós fôssemos gente de segunda categoria. Vocês acham que nós não enxergamos isso? Nos veem como pessoas fracas. Mas eu sempre pergunto: quem é o fraco? O que tem o poder da renúncia ou que vive escravizado pelas obras que o diabo coloca diante dos olhos delas? As pessoas pensam, meus irmãos, que nós somos coitadinhos aflitos de Deus, buscamos em Deus um socorro porque nos achamos muito pobrezitos aqui. Não, nós não somos assim não, e nunca seremos. Nós somos orgulhosos da decisão que nós tomamos. A decisão de aceitar Jesus Cristo como Salvador. Um segundinho quando falamos sim para o nosso Deus. Porque nós sabemos o que nos espera lá na glória do Senhor. Porque nós sabemos como vai ser boa a nossa vida na eternidade com Deus. Louvado seja Deus, aleluias. Não dá, meus irmãos, para desprezar o que Deus está falando conosco. É um segundinho só. É um segundinho apenas. Não adianta querer se despertar tardiamente, não. É um segundinho apenas. Diga sim para o Senhor. Nós temos visto tanta gente, meus irmãos, que tem abandonado tanta coisa. Porque essas pessoas entenderam que essa vida não se resume a 80. Nossa expectativa de vida está o quê? 77, 75. Não, é muito mais do que isso. Quanta gente passou a desfrutar um sentimento maravilhoso, tremendo,
de que não vale apenas nós nos gastarmos apenas e tão somente naquilo que é passageiro. Desfrutamos aquilo que podemos desfrutar, mas o nosso ponto maior, a nossa busca maior, é pelas coisas que são eternas. Lázaro e o rico tiveram as oportunidades, os segundos na vida, para que pudessem se decidir. Quando chega o estágio da vida após vida, ou na vida após morte física, tudo já está definido. Diga sim para o Senhor. Eu sei, meus irmãos, que para muita gente a palavra predileta delas é amanhã. Mas deixa eu dizer a vocês, não tem um ser que gosta mais da palavra amanhã do que o diabo, do que Satanás. Não, a palavra mais que Satanás mais gosta, meus irmãos, eu tenho certeza, uma das mais pelo menos, é amanhã. Porque ele sabe que amanhã para você pode ser tarde demais. Satanás sabe que você não é senhor do seu amanhã. Nós não somos senhor nem de 10 minutos daqui para frente, quanto mais do nosso amanhã. Tem um hino que a gente canta que fala que amanhã pode ser tarde demais. Então eu vou dizer a você, não espere mais nenhum segundo para tomar a sua decisão. Tome a sua decisão para servir a Deus. Tome a sua decisão de servir a Deus de todo o seu coração até o dia em que você for chamado para as mansões celestiais. Amanhã não. Tem um hino que eu canto, esse hino foi gravado faz tempo, que amanhã eu não sei o que virá, o que acontecerá aos meus sonhos tão diversos. Amanhã, eu não sei de nada do amanhã. E tem um hino que nós cantamos também no apelo: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser tarde demais, hoje Cristo te quer libertar. É hoje, é um segundo para você tomar a decisão que salvará a sua vida para sempre. Olha, meus irmãos, tenham vocês essa percepção. A salvação não está em outro lugar, mas está na própria palavra de Deus, na pregação da palavra de Deus. Porque a salvação está aqui no ouvir, no pregar, no falar de Deus. A salvação está em Cristo. Esse homem reconheceu tardiamente que a salvação estava realmente na pregação dos profetas, nos livros daquele tempo da lei. E hoje aqui, ó, a salvação está aqui na palavra de Deus, em Cristo Jesus, que é o Verbo encarnado, aquele que nos reconciliou com Deus pela sua morte na cruz do Calvário. Meus irmãos, muito obrigado pela presença de vocês. A festa continua, vocês estão curados, abençoados. Digam todos comigo assim, meus irmãos, olha, a paz do Senhor Jesus.